Como a inflação corrói seu dinheiro e por que os pobres sofrem mais. Você já ouviu aquela frase, a inflação é um problema para todo mundo? Ela tá certa, mas incompleta. Sim, a inflação empobrece a maioria dos cidadãos, mas nem todo mundo sofre na mesma intensidade. A pergunta que importa e que quase nunca é feita é, afinal, quem apanha mais da inflação? Os pobres ou os ricos? No primeiro vídeo desta série, nós vimos que a inflação é basicamente a perda de valor do dinheiro ao longo do tempo. Quando os preços sobem porque a moeda é desvalorizada, qualquer pessoa que tenha dinheiro parado ou aplicações rendendo abaixo da inflação está, na prática, ficando mais pobre sem perceber. Mas hoje vamos dar um passo além. Vamos olhar quem segura esse tipo de ativo e por que isso faz com que os mais pobres sejam, muitas vezes, as maiores vítimas do imposto invisível da inflação. Começando pelo básico, quem concentra mais da sua riqueza em dinheiro e aplicações simples de banco? Quando você olha para os dados, especialmente para os 25% ou 50% mais pobres da população brasileira, vê que uma parte enorme dos recursos está justamente em depósitos bancários, conta corrente, poupança ou produtos muito parecidos com isso. Essas aplicações, em geral, são mal remuneradas, pagam pouco, muitas vezes menos do que a própria inflação oficial. Isso acontece por dois motivos principais: baixa concorrência no sistema bancário e falta de educação financeira para buscar alternativas melhores. Imagina a dona Ana, que juntou durante anos R$ 10.000 na poupança para não ficar no risco. Ela olha o extrato e vê que os juros entram todo mês. Parece que o dinheiro está rendendo. Só que nos bastidores, a inflação está correndo mais rápido do que aqueles juros. Depois de alguns anos, ela continua vendo um número maior na tela, mas descobre que com aquele saldo compra menos comida, menos remédio e menos aluguel do que comprava antes. Nominalmente, ela ganhou, em termos reais, ela perdeu. Agora, vamos colocar um número em cima disso para ficar mais concreto. Imagine uma taxa de inflação média de 5,5% ao ano. Se você tem hoje R$ 100.000 guardados em uma aplicação que rende abaixo disso, em 10 anos o poder de compra desse dinheiro pode cair para algo perto de R$ 52.800 em valores de hoje. Na prática, é como se quase metade da sua riqueza tivesse evaporado, mesmo sem ninguém roubar diretamente da sua conta. É aqui que entra o ponto central. Quem é que está nessa situação com mais frequência? As famílias mais pobres. São elas que tendem a manter a maior parte da sua riqueza em instrumentos que não protegem contra a inflação. Muitas vezes, essas pessoas não têm clareza de como a inflação reduz o valor real das economias guardadas em contas correntes, poupança ou depósitos simples. Já as famílias ricas jogam um jogo bem diferente. Elas mantêm uma parcela menor do patrimônio em dinheiro parado e, quando deixam recursos líquidos, geralmente usam aplicações de curtíssimo prazo que acompanham melhor a inflação ou até entregam ganho real. Além disso, costumam ter acesso a assessores de investimento, informações privilegiadas no sentido de conhecimento e uma variedade de ativos que ajudam a preservar o poder de compra ao longo do tempo. Só que a desigualdade de impacto da inflação não para aí. Tem outro fator decisivo: a fonte de renda. A principal fonte de renda das famílias mais pobres costuma ser o salário, muitas vezes um único salário por casa. Esse salário é definido em termos nominais, em reais, e só é reajustado de tempos em tempos, quando é. Se a inflação anda mais rápido do que os reajustes, o resultado é simples: queda da renda real mês após mês. Imagina um trabalhador que ganha R$ 2.000 por mês. No primeiro ano, com esse valor, ele paga aluguel, compra comida, paga transporte e ainda consegue fazer uma pequena compra extra. 5 anos depois, sem reajuste ou com reajustes menores que a inflação, ele continua recebendo os mesmos R$ 2.000. Só que agora o aluguel subiu, a feira ficou mais cara, a passagem aumentou. O número no contra-cheque é o mesmo, mas a vida ficou muito mais apertada. As famílias mais pobres também têm pouca ou nenhuma renda vinda de ativos. Não recebem aluguel, dividendos, juros sobre grandes aplicações ou lucros de empresa. Além disso, têm menos poder de barganha para negociar aumentos salariais com o empregador. Tudo isso se soma e faz com que a inflação funcione como uma espécie de redutor constante da renda real dos mais pobres. Outro elemento importante é a cesta de consumo. A inflação não sobe igual para todo mundo, porque cada pessoa, cada grupo, consome coisas diferentes. Quem tem mais renda consegue ajustar a cesta, corta supérfluos, troca restaurantes caros por opções mais baratas, viaja menos, repensa serviços.
Já as famílias de baixa renda têm a cesta de consumo dominada por bens essenciais, como alimentos, gás de cozinha, transporte básico, energia elétrica. Quando o preço do arroz, do feijão, do óleo e da carne sobe, não tem muito para onde correr. Elas não podem simplesmente substituir esses itens por supérfluos mais baratos, porque boa parte dos supérfluos já nem existia no orçamento. Pensa numa família que gasta 70% da renda só com alimentação, moradia e transporte. Se esses 3 itens sobem 10%, não há corte em streaming, academia ou viagens que resolva, porque essas coisas muitas vezes nem fazem parte da realidade da família. Isso torna os pobres muito mais vulneráveis à inflação do que os ricos, que têm margens de ajuste e escolhas de consumo bem maiores. Por fim, tem o tema das dívidas. Em teoria, a inflação reduz o valor real das dívidas ao longo do tempo, o que parece beneficiar quem deve. As famílias pobres, proporcionalmente, carregam mais dívidas em relação ao seu patrimônio, muitas vezes ligadas à casa própria ou ao consumo básico financiado. As famílias ricas, por outro lado, costumam ter dívidas muito maiores em termos absolutos, atreladas a investimentos, empresas, imóveis de alto padrão. Isso significa que, embora em termos proporcionais as famílias pobres possam se beneficiar mais da corrosão inflacionária das dívidas, em termos absolutos, o benefício em reais acaba sendo maior para os ricos endividados. No fim das contas, a inflação atua como uma forma indireta de transferência de riqueza. Ela tira mais de quem tem pouca proteção e vive de salário, e tira menos ou até beneficia quem tem ativos, informação e acesso a instrumentos financeiros que acompanham ou superam a inflação. Os mais ricos têm como se defender ou até se aproveitar desse cenário. Os mais pobres, em geral, acabam sofrendo com a perda de poder de compra, a rigidez da renda e a falta de flexibilidade na cesta de consumo. Se você chegou até aqui, a ideia não é te desanimar, e sim abrir os olhos. Nos próximos vídeos, nós vamos discutir estratégias práticas para reduzir esse impacto. Como escolher melhor onde deixar o dinheiro, como pensar a sua dívida, como montar uma reserva que não seja destruída pela inflação com o passar dos anos. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender o jogo econômico em que você já está inserido, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a continuação dessa série. E comenta aqui embaixo, na sua experiência, onde você sente mais a inflação? No mercado, no aluguel, na conta de luz, no transporte? Vamos usar os comentários como um raio-x da inflação na vida real dos brasileiros.